Shalom, shalom, que Jesus abençoe a cada um, que Jesus possa agraciar a cada ouvinte deste vídeo, deste canal de teologia. Aqui quem está falando é o evangelista Lucas Vasconcelos. Quero cumprimentar, estender meu cumprimento a todos, e que Deus possa iluminar. A Bíblia vai dizer o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. E estamos nesse crescimento no conhecimento espiritual a respeito da teologia. Se você gosta de teologia, o seu lugar aqui, Teologia no Dia a Dia, um canal voltado para a teologia sistemática, uma análise completamente acadêmica, uma visão clara a respeito da poderosa palavra de Deus. Se você gosta de teologia, corre lá no canal YouTube Teologia no Dia a Dia, ativa os sininhos das notificações, dê o seu like, comente, compartilhe e ajude esse canal a crescer a cada dia mais. Bom, o tema de hoje é um tema bastante polêmico. Vamos estar estudando Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 3 em diante, analisando a cada argumentação, a cada pensamento, a cada tese a respeito da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, está enquadrado dentro da teologia sistemática como escatologia, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E sabemos que a escatologia é uma área na teologia em que muitos teólogos divergem os seus pensamentos. Existem muitas escolas teológicas, muitos pensamentos a respeito do livro de Apocalipse, da escatologia, teologia sistemática dos profetas escatológicos. E dependendo da visão da escola escatológica que você segue, assim também será a sua visão na interpretação do livro do Apocalipse, do livro dos profetas escatológicos. Existem basicamente 4 escolas que vão interpretar a escatologia, que vão dar sentido à escatologia. Dessas 4, vão se ramificar em mais 3, e dessa ramificação de 3, vão se ramificar mais para um grupo de 4. Então vamos estar aqui falando resumidamente a respeito dessa primeira análise do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, a respeito dessa visão escatológica, dessas diferentes visões. Vamos lá. Na teologia, durante muitos anos, os teólogos divergiram em alguns assuntos, e algumas polêmicas que surgiram no livro do Apocalipse. E muitas escolas surgiram, muitos teólogos famosos abriram essas escolas teológicas, abriram esses argumentos teológicos, assim, melhor dizendo, e seguiram esta linha, e muitos até hoje seguem as suas interpretações escatológicas. A primeira escola que temos registro de interpretação da escatologia é o preterismo. Isso mesmo, um nome um pouco estranho. O preterismo, surgiu essa escola teológica, muitos teólogos, inclusive ainda hoje, seguem, mas uma minoria, segue essa escola preterismo. E eles acreditam que todas as profecias do Apocalipse, preste atenção, o preterismo, eles acreditam que todas as profecias do Apocalipse já se cumpriram até o final dos séculos, até o final do ano 70 depois de Cristo. Então eles acreditam o seguinte: olha, que todas as profecias já se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. Então eles acreditam que o Apocalipse já foi cumprido em uma determinada data X limite para os cumprimentos da profecia. Um dos principais problemas dessa linha teológica vai ser justamente a explicação a respeito do milênio, a respeito do juízo final, da batalha de Armagedon
e Gog e Magog. A respeito desses assuntos teológicos, os teólogos, do preterismo não chegam muito a uma conclusão a respeito desses assuntos, e alguns deles alegorizam um pouco e tem os seus pontos fortes, O ponto forte é que justamente eles analisam a história e tudo mais, mas o ponto fraco está justamente naquelas profecias que qualquer pessoa sensata analisando vê que aquilo ali não tem condição de ter ocorrido sem ter marcado profundamente a humanidade como eventos que de proporções mundiais, de proporções globais, e esse evento na história não ocorreu. Então, a primeira escola teológica que surgiu na escatologia foi o preterismo. A segunda escola teológica que surgiu para interpretar a escatologia foi o historicismo, os historicistas. Eles acreditam que é um pouco parecido com o preterismo, mas só com algumas diferenças que eu vou pontuar aqui. Os historicistas acreditam que o Apocalipse ele se cumpre, veja só, ele se cumpre com base na história, com base nos acontecimentos históricos, ou seja, eles interpretam o Apocalipse com assuntos relacionados à história, grandes assuntos de proporções médios e altos, ou até mesmo baixos, interpreta como sendo acontecimento do Apocalipse, como uma visão muito clássica, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na interpretação de Apocalipse capítulo número 12. Depois, você que gosta de teologia, dá uma pesquisadinha aí no Google, dá uma pesquisadinha aí nos dicionários, nos livros de teologia. É interessante a explicação de Apocalipse capítulo 12 com base na historicidade, com base com aquilo que aconteceu na história. Existem os pontos fracos e os pontos fortes dessa linha teológica. Essa linha teológica acredita na história do passado, no presente, e também eles acreditam que o Apocalipse se cumprirá também no futuro. Essa é a linha historicista, que uma das igrejas conhecidas é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm essa visão historicista. A terceira escola teológica que surgiu para interpretar a teologia escatológica foi o idealismo, os idealistas. Essa escola teológica ela surge na tentativa de facilitar o Apocalipse e levar uma compreensão geral para os seus fiéis. Todavia, na sua interpretação, na sua exegese, deixa muito a desejar, porque os idealistas eles vão querer alegorizar tudo, espiritualizar tudo. E quando a gente espiritualiza o livro de Apocalipse, quando a gente alegoriza, melhor dizendo, todas as coisas, todos os acontecimentos do livro de Apocalipse e dos livros proféticos, vamos ter um sério problema na sua interpretação prática e visão geral. Então, essa é a linha idealista que pouquíssimas pessoas seguem atualmente. E tem a linha futurista. A linha futurista, que 80% da igreja evangélica hoje segue essa linha futurista, 80%. Exceto o capítulo 1 de Apocalipse, o 2º e o 3º. A partir do 4º em diante, essa linha, essa escola teológica que a maioria segue, e creio eu que você segue, ou você tem algum amigo, algum pastor, algum teólogo que segue essa linha futurista, e acredita exclusivamente que o Apocalipse são eventos que estão marcados para o futuro, e que o seu desfecho, o seu ápice vai ser no futuro, o seu desenrolar da carruagem. Então eles acreditam que os acontecimentos são para o futuro, ou seja, não aconteceu no passado e não aconteceu em eventos passados, não. É o futuro, ou melhor dizendo, o presente agora, aquilo que acontece agora. Com base nessa linha futurista, que é a linha que eu sigo e que eu acho um pouco mais de coerência. Então vamos lá, resumindo. 4 escolas teológicas surgiram a respeito da escatologia. Primeiro, preterismo, relacionado que todas as profecias do Apocalipse se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo. Tudo se cumpriu. Um grave erro, Existem graves erros para a sua interpretação deste modo. Segundo os historicistas, que acreditam que grande parte do Apocalipse já foi cumprido na história passada,
uma minoria está se cumprindo agora no presente e no futuro, historicista. Temos também o idealista, alegoriza tudo, né? Deixa muito a desejar. E tem o futurista. Essas 4 escolas teológicas, elas surgiram e muitos cristãos, pelo menos uma ou outra, seguem esta linha para a interpretação do livro do Apocalipse. Dessas 4 linhas surgiram também mais 3 linhas, 3 ramificações. Primeiro é o pré-milenista, segundo amilenista, terceiro pós-milenista. Como o nome já diz, vai enfatizar a respeito do milênio. Se o milênio é literal, se o milênio já estamos dentro dele, e também relacionado à vida de Jesus. Se Jesus volta antes do milênio, se é pós o milênio, e se o milênio é agora. Dessas 3 linhas, dessas 3 escolas teológicas, que eu tenho certeza que você segue alguma delas, surgiram também as mais famosas e conhecidas linhas de interpretações, que a primeira dela é o pré-tribulacionismo, pré-tribulacionista, que também 80% da igreja brasileira segue essa linha, são pré-tribulacionistas, que é a linha também que eu sigo, que eu acho também mais coerência a respeito dessa linha. Segunda linha é o medo-tribulacionista. O que é o medo-tribulacionista? O pré-tribulacionista, ele acredita que Jesus vai voltar antes dos 7 anos, ou seja, antes dos 7 anos de tormento, Jesus volta. Quando a igreja for arrebatada, se inicia imediatamente os 7 anos da tribulação. O medo tribulacionista, ele vai acreditar o quê? Que Jesus vai voltar na metade da semana. Jesus volta na metade da semana e arrebata a sua igreja. Esse é o medo tribulacionista. E tem também, né, uma linha mais recente também, que é a pré-ira. Ou seja, essa linha da pré-ira acredita que a igreja vai ficar boa parte dos 7 anos aqui, enfrentando o anticristo, enfrentando o falso profeta, a besta e tudo mais. Mas antes do derramar das 7 taças da ira de Deus, tem essa lei escatológica que é muito recente, irmãos. Acredito que antes do derramar das taças da ira de Deus, Jesus volta e arrebata a sua igreja. E tem também o pós-tribulacionismo. Então, basicamente, essas são as visões teológicas que cercam a teologia sistemática na escatologia, a respeito da escatologia do livro do Apocalipse. Em outro vídeo eu vou estar me aprofundando em cada uma delas e explicando cada pormenor que existe em cada uma delas. Vamos lá, entendendo esse assunto, que é um assunto muito amplo, bem verdade, é muito complexo, e que exige um pouco de paciência do ouvinte, exige um pouco de paciência daquele que está ouvindo a respeito da palavra de Deus. Vamos lá, vamos falar agora de Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Vamos ler o que diz o versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 cartiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e as devorará, os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa-se que seja morto. Vamos lá, algumas características a respeito dessas 2 testemunhas. Vale salientar que essas 2 testemunhas são os 2 homens e não 2 alianças, porque há uma linha teológica que vai falar o quê? Que são duas alianças, Antigo e Novo Testamento. Não pode ser o Antigo e o Novo Testamento, não pode ser as 2 alianças, porque mais para frente vamos ver que as 2 testemunhas elas vão morrer, e o Antigo e o Novo Testamento não pode morrer. Então há uma incoerência a respeito disso, não pode ser o Antigo e o Novo Testamento. O texto está falando de 2 homens capacitados por Deus para exercer o seu papel aqui na grande tribulação, para exercer o seu papel aqui nos 3 anos e meios finais, da reta final, onde a coisa vai se estreitar cada vez mais. Então, são 2 homens. Outra coisa também que vale a pena salientar, não é
as duas casas de Israel também não. Veja alguns teólogos que falam que as duas casas de Israel também não pode ser as duas casas de Israel, porque o texto é bem específico em relação à personalidade, em relação ao poder que se manifesta de Deus na vida dessas pessoas. Então não pode ser também as duas casas de Israel. Outra coisa que vale a pena salientar são testemunhas de Cristo. O versículo de número 3 vai deixar bem claro: estas são as minhas duas testemunhas. Testemunha, você sabe, é aquelas pessoas que estão ali diante de um caso e estão analisando, estão averiguando, estão ali comprovando a falta, estão comprovando ali a veracidade de algo e para dar o depoimento, o seu depoimento. Então são testemunhas de Cristo. Olha só, poder, outra coisa que vale salientar: poder lhe será dado no futuro quando elas vierem à terra. Para isso, não é preciso ser homens que já exerceram esse poder. Vamos lá, coisa interessante aqui, né? Muito interessante. Essas pessoas, olha só, o poder vai ser dado no futuro e nem sempre a característica aqui vai dizer que realmente são as pessoas que estão sendo identificadas ali. Porque vamos ver aqui que uma delas, né, dessas características aqui, não pode ser não pode ser aquilo que está sendo mencionado, porque uma delas já morreram. Outra coisa que vale salientar são profetas de Deus. Profetizarão nos últimos 42 meses, 1260 dias, nos últimos 3 anos e meio da terra. Estas estarão vestidas de pano de saco, né? O pano de saco ali fala de humilhação, fala ali de algo, que é um propósito específico que elas vão estar atuando nesses 3 anos e meio. Elas são simbolizadas, né? Você vai ver aqui, analisar no versículo de número 4. Veja o versículo de número 4. Estas são as duas oliveiras e os 2 cartiçais que estão diante de Deus. Veja, Deus vai simbolizar ela com essas duas alegorias, esses 2 personagens, esses 2 aspectos. Elas ali são mencionadas como essas 2 oliveiras, esses 2 cartiçais, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Zacarias, Zacarias capítulo 4, versículo de número 11. Você que está na sua casa aí, escutando esse vídeo, nesta quarentena, o que não falta é tempo, né, irmãos, para a gente ler e aprender um pouco da palavra de Deus. Zacarias capítulo de número 4, vamos ver o versículo de número 11 até o 14. Falai mais e disse-lhe: quem são as 2 oliveiras à direita do cartiçais e à sua esquerda? E falou-lhe outra vez e disse: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro que vestem de si de ouro? Versículo 13. E ele me respondeu dizendo: não sabe o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: esses são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Eles são o que? Os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor sobre toda a terra. Em outras traduções vai dizer o seguinte: eles estão assistindo diante de mim. Então, a gente deduz aqui que esses 2 profetas, eles estão aonde? Eles estão diante de Deus. E se eles estão diante de Deus, eles estão aonde? Nos céus, sendo preparados para o dia e a hora da vinda deles aqui para cumprir esse propósito. Esses 2, repito, eles estão aonde? Eles estão no céu, conforme está escrito em Zacarias de número 13. Vamos ler mais uma vez. E respondeu dizendo: não sabe o que é isso? Ele disse: não, meu senhor. E ele disse: são os 2 filhos do óleo e que estão assistindo diante de mim sobre toda a terra. Ou seja, eles estão diante do Senhor. E se eles estão diante do Senhor, eles estão aonde? Nos céus. Vamos lá. 2 homens que estão diante de Deus nos céus, sendo preparado para o quê? Para o dia e a hora, para a sua vida aqui na terra.
sendo preparado para o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia. Vamos abrir também a nossa Bíblia lá em Malaquias capítulo 4. Você que tem Bíblia, vamos lá, vamos agora saber quem é a identidade de uma. Apocalipse capítulo de número 4. Irmãos, Malaquias capítulo de número 4. Vamos ler o seguinte versículo, o 5 e o 6. Você que está em casa aí, vamos acompanhar. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Eu vou ler mais uma vez, Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No meu canal está aí um estudo a respeito do dia do Senhor. Lá nesse estudo eu vou estar explicando o que é o dia do Senhor. Então, esse profeta vai vir o que? Antes do grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Quem é esse profeta? Quem é essa pessoa? O texto aqui já é muito explícito, Profeta Elias. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas você pode estar dizendo o seguinte: mas o evangelista Lucas Vasconcelos, o Elias já veio, não é verdade? Através de João Batista, a unção de Elias na vida de João Batista. Mas eu quero dizer algo para você, não. João Batista ali, ele estava apenas cumprindo um propósito. E a Bíblia vai dizer que chegaram as pessoas para João Batista e disseram o seguinte: olha, é tu o Elias, o enviado de Deus? Ele disse: não sou. Então, o próprio João Batista nega. Ele diz: olha, eu não sou Elias. João Batista, na verdade, ele tinha um papel de Elias, não no sentido escatológico, mas no sentido de quê? No sentido com a unção de Elias de preparar o coração dos homens. Olha só, para preparar o coração dos homens para o primeiro advento, ou seja, a primeira manifestação do Messias. Então, para essa primeira manifestação do Messias, a unção de Elias, parte dela, o poder, a graça e a autoridade se manifestou na vida de João Batista para o primeiro advento do Messias, para a primeira aparição de Jesus Cristo. Ou seja, João Batista preparou através da unção do Espírito Santo a unção de Elias. E o segundo advento, a segunda vinda de Jesus, o próprio Elias, o profeta Elias, ele vai voltar, ele vai vir com o seu corpo lá do céu, porque Elias, ele foi o quê? Elias, ele foi arrebatado, ele foi tomado diante de Deus. Elias, ele foi arrebatado para o céu, viu, irmãos? Então ele está diante do Senhor, ele está assistindo diante do Senhor. Elias, ele não teve o seu corpo glorificado. Vale salientar isso. Elias, ele foi o que? Arrebatado. Então o seu corpo está normal diante de Deus. Mas você está dizendo: mas tanto tempo, será que ele não está velho? Não está velho. Porque diante de Deus não tem velho, não tem rico, não tem pobre. Diante de Deus, irmãos, as coisas se conservam assim como elas são. Mas é necessário que Elias venha do céu e cumpra o restante do seu legado, do seu chamado. Elias, ele provocou uma grande rebuliço em Israel. Elias, ele provocou um grande caos em Israel, um grande alvoroço em Israel. E esse alvoroço em Israel resultou o quê? Em 3 anos e meio sem chuva. E o texto vai ser bem claro, vai dizer o seguinte: esse tem o poder de fechar os céus. Esse tem o poder de orar e não chover sobre a terra. Então, a primeira testemunha do Apocalipse, capítulo 11, é Elias. Aleluia. A primeira testemunha. Vamos lá. Característica da segunda, o texto vai dizer o seguinte. Apocalipse, capítulo 11, versículo de número... Vamos ver aqui, versículo de número 6. Este tem o poder de fechar os céus para que não chova, como você já sabe, que é o Elias. E tem o poder sobre as águas para converter em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiser. Olha só, muitas pessoas dizem: mas é Moisés, é fácil. Não, mas Moisés, ele morreu, irmãos. Moisés, ele morreu. Como assim, evangelista? Sim, Moisés, ele morreu.
Não pode ser Moisés, porque Moisés ele morreu. Não pode ser Moisés, porque se assim for Moisés ressuscitado, é uma incoerência bíblica. Alguns teólogos vão dizer o seguinte: mas evangelista, vai dizer lá na transfiguração que Elias e Moisés apareceu. Eu quero que você abra sua Bíblia aí lá em Mateus capítulo de número 17, vamos ler o versículo de número 9. Mateus 17, versículo de número 9. Não pode ser Moisés, porque tem uma informação muito interessante aqui, ó. Preste atenção, Mateus 17, 9. E descendo eles do monte, Jesus interrogou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Eu vou ler mais uma vez. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Então isso ali era uma visão, não era algo real, era apenas uma visão. Entenda bem isso, era uma visão. Mas evangelista, sim, Moisés, o texto é claro. Deixa eu te dizer algo, preste atenção. Se fosse, querido, se fosse Moisés que tivesse ali, existia um sério problema dentro da palavra de Deus. Porque se Moisés tivesse ali naquela visão, porque Moisés, veja só, ele morreu, foi ressuscitado e logo não está batendo com o texto, logo não está batendo com a própria afirmação de Jesus Cristo. Então isso ali não é Moisés, descartado Moisés. Então o evangelista Lucas quem é? Enoque. Enoque ele foi o quê? Enoque ele foi arrebatado. Enoque ele andou com Deus. E ele, as pessoas, ninguém viu mais ele. Ele andou com Deus e foi o quê? Ele foi arrebatado, ele foi tomado. Enoque andou com Deus e não se viu mais. Então está revelado aqui quem é a identidade das duas testemunhas, Enoque e Elias. Mas evangelista, por que são eles dois? Não pode ser outra pessoa, não pode ser um judeu piedoso, por um fato interessante. Não pode ser porque quando Enoque e Elias eles foram arrebatados com Deus, eles não foram com seu corpo glorificado. Entende isso? Quando Enoque e Elias foram arrebatados diante de Deus, eles não foram com seu corpo glorificado, foram com seu corpo normal. Porque sim, senão eles seriam as primícias da ressurreição e não de Cristo. Se eles tivessem sido arrebatados com o corpo glorificado, não seria Cristo. Então o apóstolo Paulo estaria equivocado. 1 Coríntios capítulo 20, versículo 20 ao 3. 1 Coríntios, repetindo aqui, corrigindo, capítulo 15, versículo de número 23, diz assim, ó: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Então Cristo é o que? Ele é a primícia da ressurreição, de um corpo glorificado. Você se lembra que Jesus ele ressuscitou com um corpo glorificado? Cristo a primícia. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Mais uma vez, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vida. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Então, se Enoque e Elias eles foram arrebatados, eles não voltarem a algo de errado. Então a primícia da ressurreição não é Cristo, é Enoque e Elias. Então existe algo de errado. Entenderam, irmãos? Então, a identidade das duas testemunhas estão reveladas através desses versículos. Enoque e Elias estão com seus corpos normais lá nos céus e precisam voltar para cá, para a terra, para terminar os seus ministérios. Porque ambos, Enoque e Elias, são profetas. Inclusive, o próprio Enoque, ele profetizou, a respeito desse glorioso dia, o dia da segunda vinda do Messias. Então, isso está acontecendo, isso está se desenrolando. Então, aqui a gente consegue, no seu raciocínio lógico, entendermos o significado aí das duas identidades das duas testemunhas. Então, quem são elas? Enoque e Elias. Essa foi
a nossa primeira aula, tem a segunda aula, onde vamos estar analisando o seu ministério, né, o ministério terreno deles dois, de Enoque e Elias, a sua morte, né, e a sua ressurreição. Aí sim, ressurreição com o corpo glorificado e tudo mais. E vamos estar analisando profundamente isso também na nossa próxima aula. Então fica ligado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima. Próxima aula, o restante do estudo de Apocalipse capítulo 11, ministério, ressurreição e tudo mais. Que Deus abençoe. Shalom, shalom, que Jesus abençoe a cada um, que Jesus possa agraciar a cada ouvinte deste vídeo, deste canal de teologia. Aqui quem está falando é o evangelista Lucas Vasconcelos. Quero cumprimentar, estender meu cumprimento a todos, e que Deus possa iluminar. A Bíblia vai dizer o seguinte: crescei na graça e no conhecimento. E estamos nesse crescimento no conhecimento espiritual a respeito da teologia. Se você gosta de teologia, o seu lugar aqui, Teologia no Dia a Dia, um canal voltado para a teologia sistemática, uma análise completamente acadêmica, uma visão